Meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, as políticas de incentivo ao livro e à leitura. Em março de 2006, foi lançado o Plano Nacional do Livro e Leitura pelo Ministério da Cultura e o Ministério da Educação do Brasil, fruto da mobilização e de um processo de discussão que envolveu mais de 40 mil lideranças e atores sociais. O plano representou um importante avanço e propôs um conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura e também o fortalecimento e ampliação das bibliotecas pelo Estado e também pela sociedade. No entanto, depois de 12 anos, o cenário em 2018 não é nada inspirador. Projetos como Adote um Escritor, da Prefeitura de Porto Alegre, Autor Presente e Prosa na Estrada, promovidos pelo Governo do Estado, foram drasticamente reduzidos. Para discutir no Domínio Público de hoje as políticas de incentivo ao livro e à leitura, são nossos convidados. Márcia Cavalcante, educadora, mestre em educação, docente com experiência em formação de professores e também pesquisadora no campo da educação popular e leitura. Atualmente é professora convidada da Escola de Humanidades da PUC, participa da coordenação do curso de aperfeiçoamento em educação, pobreza e desigualdade social da URGS. Integrou o Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre e o Conselho Estadual do Livro e Leitura. Fez parte também do Colegiado Setorial do Livro e Leitura do Ministério da Cultura entre 2013 e 2015. Também é nosso convidado Christian Davi. Formado em Ciências Biológicas, ele é especialista em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Em 2007, foi fundador da Confraria Reinações, uma confraria para a leitura de textos infantis e juvenis. É um dos organizadores da Odisseia de Literatura Fantástica. Tem participado de mesas redondas e de encontros com alunos nas escolas do Rio Grande do Sul. Já publicou mais de 10 livros. Márcia, houve um balanço positivo, um momento muito importante, o lançamento, do Plano Nacional em 2006. Passados esses 12 anos, qual é o balanço hoje que é possível fazer desses avanços? Eu acho que o grande balanço positivo é que a construção do Plano Nacional do Livro e Leitura, ela permitiu que muitas lideranças que faziam um trabalho de base se encontrassem, se reconhecessem. Foi um processo construído de forma muito coletiva e garantissem que algumas políticas locais se fortalecessem. Isso foi muito positivo. Porém, o plano ele não se transformou em lei, ele era apenas um decreto e nós não tínhamos então uma política efetiva de leitura para o Brasil. Recentemente, agora algumas semanas atrás, nós tivemos então a aprovação da Política Nacional de Leitura e Escrita, que é, na verdade, um documento muito parecido, inspiradíssimo no Plano Nacional do Livro e Leitura, então, resultado de todo esse apoio e construção coletiva de vários atores, e que está, então, em processo agora de aprovação, de sanção pelo presidente atual. Vale dizer que qualquer construção coletiva, ela tem sentido se ela é feita com as pessoas, mas ela precisa se transformar na prática, garantindo orçamento, enfim, e podendo se tornar uma política efetiva. Isso, infelizmente, a gente não teve, não tivemos no Brasil nos últimos tempos um governo que tenha, de fato, priorizado a leitura. Temos muitos projetos que ainda se mantêm em âmbito federal, já acho que vale dizer, mas tivemos agora, por exemplo, um desmonte recente com a política de livros de literatura para as escolas públicas. Então, estamos passando por uma readequação de editais do Plano Nacional de Biblioteca Escolar, de livros dirigidos às bibliotecas escolares, os livros de literatura infantil, que eram livros de muita qualidade, inscritas, as editoras faziam a inscrição, então, de seus livros para disputar o edital. Agora precisam adequar os livros de uma maneira muito mais reduzida. Para teres uma ideia, livros de literatura infantil, onde a ilustração é muito importante, vão ser adaptados para tamanhos menores. Nós vamos ter padrões como cartilhas, os livros de literatura infantil. Então, acho que o plano nacional, ele inspirou, ele fortaleceu muitas políticas, mas ele precisa agora, como política nacional de leitura e escrita, realmente se tornar efetivo. A gente precisa ter uma política com investimento.
Isso ainda nós estamos muito atrasados. Inspirados em outros países, né, temos muito ainda a aprender. Cristian, do ponto de vista dos escritores, qual é o balanço a partir de 2006 até agora, na tua opinião? A gente teve uma redução bem grande, assim, todos os programas, né, e os projetos públicos para incentivo da leitura, para encontro com escritores nas escolas. Na verdade, assim, eu acho que nos últimos 4 anos talvez tenha sido a pior época, nesses últimos, desde 2006 que tu falou, né? A gente tem no estado uma redução bem grande dos programas, né? Não é uma política, um programa desse governo incentivar a leitura e a cultura, infelizmente, né? Apesar do Instituto Estadual do Livro ainda existir, de outras instituições, a gente sabe que eles não são prioridade mais, né? E no município também tivemos, assim, esse muito pior ainda. Nós temos alguns programas que estão sendo destruídos, né? E são drasticamente reduzidos e tratados com pouco caso, muitas vezes. E são programas que, como o Adote um Escritor, que tu citou na abertura, é um programa que é referência nacional. E a gente, desde o ano passado, nós estamos, assim, lutando toda semana para que esse programa não seja esquecido, para que tenha verba, para que seja levado a sério, né? E no próprio site da prefeitura a gente encontra lá a descrição do programa como um programa super efetivo e super importante para uma política de leitura, coisa que não existe mais no nosso município, infelizmente. Esse ano, de novo, nós tivemos que batalhar para que o Adote um Escritor continuasse existindo. Tivemos que dar discurso na Câmara de Vereadores, tivemos que fazer pressão nas galerias, porque simplesmente não existia 1 centavo de verba destinada para esse programa. Um programa que, na sua pujança e na sua excelência, já teve 1 milhão. Né? Que o ano passado só teve 200 e tantos mil, porque nós gritamos. Só conseguimos a partir de agosto que o programa começasse a funcionar, que é muito tarde. Então o programa já saiu todo errado. E esse ano, se não é de novo a nossa pressão na Câmara, através da Frente Parlamentar do Livro e da Leitura e dos vereadores lá que são simpatizantes à causa, de novo nós não teríamos 1 centavo. Né? Então nós conseguimos, através de uma emenda, com a vereadora Fernanda Melchiona e outros vereadores que nos apoiaram, Sofia Cavedon, Reginaldo Pujol, através dele nós conseguimos uma emenda que foi vetada pelo prefeito e nós conseguimos então derrubar o veto. Né? E no estado da mesma maneira, nós temos alguns programas muito importantes, como o Autor Presente, por exemplo, que a gente sabe que ele ainda acontece, mas que também é de uma forma mais minguada, mais reduzida, com menos empolgação pelas escolas, porque, né, é mais difícil. A gente tem também um arroxo em cima dos professores, tanto estaduais como municipais, que prejudica qualquer tipo de programa de leitura, porque complica o calendário e complica, na verdade, o sequencial dos alunos das questões. Né? Então, infelizmente, nós não temos uma boa, assim, visão desses últimos, pelo menos, 3, 4 anos. Márcio, tu integraste o Conselho Municipal, né, do Livro e Leitura, tanto na esfera municipal como no Estado, né? Como é que tu vê esse processo de desmonte, essa redução drástica, né? Tem alguns programas que não paralisaram por detalhe, né? Se não me falha a memória, o Adote um Escritor em Porto Alegre é um projeto já antigo, né? Acho que tem talvez aí 3 ou 4 décadas já, né? Como é que tu vê hoje esse cenário, né, de desmonte assim, desses programas que são já uma tradição até do Estado? Né? Na verdade, né, Jairo, o que a gente percebe é que falta ainda, né, a compreensão de que a leitura é um direito humano. No Sinodar, nós temos feito muito essa discussão. Né? A gente percebe que o trabalho de formação de leitores, ele é um trabalho que constrói nas pessoas a capacidade de criatividade, né, de inspiração, de reconstrução da sua história de vida. E, infelizmente, quando a gente vê um desmonte, como a gente tem percebido, né, nas 3 esferas, vamos falar aí, federal, estadual e municipal nos últimos anos, a gente percebe isso, que não há um comprometimento na construção de um país de leitores. Né? Se formos observar os colegiados, os conselhos, nos últimos anos eles foram construídos não para garantir a participação e a consulta. Nós participávamos dos colegiados aqui no âmbito estadual e municipal para a elaboração de editais. Não é esse o papel da sociedade civil. O papel da sociedade civil é fazer o controle social das políticas. Mas se eu não tenho políticas, como que eu vou fazer o controle disso? Né? Então eu acho que é realmente assim, um momento muito delicado, né, que a gente vive no país e que vem, né, se espalhando tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, garantindo esse desmonte. O que me impressiona é que diariamente a gente abre o jornal e pode ser surpreendido, né, como agora recentemente nós tivemos
a indicação de que a Feira do Livro poderia, inclusive, pagar, né, aluguel para usar o espaço público, né? Já dizia o Castro Alves, né? A Feira é do povo como o céu é do condor. Nós temos a Feira do Livro como a maior feira aberta, né, da América Latina e corremos hoje o risco de que ela não aconteça. Né? E como vai ficar isso? Né? Então nós vamos ter que ir para as galerias novamente, Cristian, nós vamos ter que ir para a rua, vamos ter que ir para a praça. Então assim, os colegiados eles são fundamentais, eles têm uma importância grandiosa, né, de realizar o controle social e de fazer a denúncia. E quando as coisas são boas, também fazer o anúncio das boas coisas. Né? A gente sabe que tem boas práticas. No governo federal, alguns anos atrás, nós vivemos, né, processos muito bonitos. A construção de editais, por exemplo, no caso de livro e leitura, que não existiam para bibliotecas comunitárias. Né? Há muitos anos, nós não tínhamos nenhum edital dirigido às comunidades periféricas. Né? Porém, agora, esses editais também foram suspensos. Então, a gente vive, né, assim, os pontos de cultura tiveram os pontos de cultura foram fundamentais, os pontos de leitura, mas hoje nós já não vivemos mais isso. Né? Bibliotecas comunitárias, existe aí uma rede, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que mobiliza mais de 160 bibliotecas articuladas, né? Mas com uma articulação que vem da iniciativa privada, né? de um instituto, do Instituto CIA, que mobilizou essa rede. E qual é o investimento público para isso? Né? Se a gente perceber, por exemplo, assim, há países como a Colômbia que superaram situações de violência com o fortalecimento das práticas de leitura. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem projetos de livro e leitura muito centralizados na compra de livros. Isso é bom, mas eu compro livros sem a prática de mediação de leituras. O que será desse livro? Né? Ele precisa desse mediador, ele precisa estar na ponta, ele precisa estar descentralizado. Né? Então, acho que a gente tem muito a fazer ainda. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O Domínio Público de hoje está discutindo as políticas de incentivo ao livro e leitura com a presença da educadora e professora da URGS, da PUC, Márcia Cavalcante, e também do escritor Christian Davi, presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Christian, esses programas, né, que nós mencionamos aqui no primeiro bloco estabelecem essa interface do escritor, né, com as crianças, com adolescentes, com jovens, né, nas escolas. Como é que é para o escritor esse contato, a importância desse contato? Sim. Bom, para o escritor é muito importante, mas eu acredito que é mais importante ainda para as crianças, porque acontecem mudanças nas vidas das pessoas quando elas têm contato com literatura, né? Passam a se conhecer melhor sua comunidade, ter uma postura crítica em relação à realidade. E não é simplesmente o escritor ir na escola e dar uma palestra, não é isso que acontece nos programas sérios de leitura, né? O que acontece é um trabalho em cima da obra do escritor, feito antecipadamente à visita do escritor na escola. Então, os alunos, aí que é importante a compra de livros, os autores, então, têm aqueles livros lançados nos últimos anos, a escola recebe os livros, faz todo um trabalho de produção textual, produção artística, de debate, de conscientização sobre alguns temas paralelos ao livro, né? E quando, então, recebe a visita do escritor e também tem essa proximidade com quem faz criação, uma série de conscientizações acontecem na vida da criança, principalmente naquelas que estão em situação de risco ou na periferia, né? Que não têm acesso muitas vezes à cultura e a textos de qualidade no seu dia a dia. Quando ela tem assim, essa visão de que a leitura, a literatura é uma coisa possível, uma coisa que está perto dela, na cidade dela, é uma coisa que pode fazer parte do cotidiano dela e que pode
fazer com que ela se conheça melhor, entenda melhor a sua realidade, muitas coisas podem ser evitadas, né? Então, eu dizia na Câmara lá dos deputados, dos vereadores, quando a gente falou para derrubar o veto à emenda do Adote um Escritor, que felizmente conseguimos e temos então no orçamento agora um valor para isso, né? Eu dizia que quando a gente faz alguém viajar através do livro, ele não vai procurar droga para viajar. Quando a gente bota um livro na mão de um aluno, ele não vai procurar uma arma porque não tem o que fazer. Ele consegue trocar e ter a sua realidade preenchida e satisfeita com a literatura e com o livro. Então, quando a gente começa a não investir e a ter pouco caso com as políticas de leitura, de literatura e artísticas em geral, a gente está deixando uma semente podre para o futuro. A gente está fazendo com que a nossa sociedade certamente tenha um futuro mais sombrio. Ao passo que quando a gente investe nisso, a gente, nas políticas de leitura e na leitura de bons livros literários, a gente está investindo em uma cidade melhor, uma cidade que vai ser, né, para as gerações futuras, uma cidade que se entende melhor, que tem mais compaixão, que tem mais solidariedade, mas tudo isso precisa de incentivo. Márcia, nós temos hoje uma proficiência baixa em português, né? Os dados da Prova Brasil, a última edição da Prova Brasil, ao ponto que os alunos no 9º ano do ensino fundamental das escolas estaduais têm aí 35% só de proficiência. Como é que é a importância de programas como esse, né? Porque a leitura é fundamental, né, para o domínio da nossa língua, né? Como é que tu vê também a experiência do aluno nessa intercâmbio com o escritor? Acho que é fundamental. A gente percebe que não só, né, em todo esse benefício criativo, né, e sensível da literatura, mas também no empoderamento do letramento mesmo. A gente percebe que as crianças, tanto nas escolas quanto nas bibliotecas comunitárias, quando têm contato com o livro e a leitura, né, o seu índice de letramento sobe muito. A gente percebe que as crianças logo passam, né, a desejar escrever. Então, primeiro elas leem, né, começam ali naquele exercício de até imitar o mediador de leitura, né, como ele conta a história, elas fazem também. E depois elas passam a desejar ser autoras mesmo, né, começar a escrever poesia, às vezes um pequeno texto. Então, sem sombra de dúvida, o investimento, né, na leitura, no livro e na leitura, ele é um investimento que vai diretamente fortalecer a criança no seu desempenho escolar, mas também a médio e longo prazo, né, na sua vida, na qualidade da sua profissão, né, porque afinal de contas é uma criança que vai ter um capital cultural mais amplo, né, a gente percebe isso. Eu gosto muito de dizer que as primeiras vezes que nós levamos escritores, né, nas bibliotecas comunitárias, inclusive o IEL, na gestão anterior, incluiu as bibliotecas comunitárias também no programa Autor Presente, né? Nós levamos os escritores também às bibliotecas. As crianças se surpreendiam, né? Primeiro, quando encontravam escritores jovens, nossa, vocês são tão jovens, né? Porque aquela ideia de que o escritor, então, é alguém que está lá sentado num cantinho produzindo ou tá morto, longe, né? Ou está morto, né? Não existe. Então, isso é muito, muito especial para a criança, né? Também poder perceber que o autor é uma pessoa que tem uma vida muito parecida com a sua, né? Que tem os mesmos problemas. Então, eu acho que esse elemento assim simbólico, o valor simbólico do livro, né? Ele fica muito fortalecido quando a gente reúne os diferentes atores, né? Seja lá quem realiza, quem cria o livro, escrevendo ou ilustrando, né? E quem recebe esse livro para colocar ele no mundo, né? Que são os nossos leitores. Cristian, as experiências, né? Temos a Confraria Reinações, a Odisseia, né? Que agora a edição. São iniciativas que não têm aporte público, praticamente. A Odisseia agora eu acho que teve nós tivemos o apoio do Procultura, né? Na Odisseia, né? Mas assim, nós fizemos a quinta Odisseia, nas 4 primeiras. E é a primeira que teve algum apoio. Que teve apoio. Antes nós tínhamos alguma iniciativa privada, mas assim, de apoio, um patrocínio muito reduzido. Pela primeira vez nós tivemos e faz toda a diferença a gente ter o incentivo público, ou pelo menos, né, através de um edital, porque faz com que as coisas aconteçam com mais tranquilidade, que ninguém se escabele ou perca os cabelos. Mas esse ano foi muito bom por causa disso. A Confraria Reinações é um outro encontro que a gente faz já há 11 anos, todo mês, né, para discutir literatura infantil e juvenil, que também, assim, talvez na média da sociedade, não entende como a literatura infantil e juvenil sendo alguma coisa que tenha tanto valor, né, que realmente vai formar leitor e vai fazer a diferença na vida das crianças. Às vezes a gente acha que a gente
nasce adulto e vai gostar das grandes obras e dos grandes clássicos ou dos autores consagrados já quando é adulto, se não houve antes um processo de entendimento da literatura e de tomar gosto por aquilo. Isso acontece na juventude e na infância, e a gente quer dizer, os professores sabem disso, e eles são um grande apoio para nós também quando a gente fala em política de leitura nas escolas. Nesse caso agora do ADOT, né, que nós tivemos um embate bem grande, os professores, quando viam a possibilidade de não ter esse programa nas escolas, muitos choravam de verdade, né, choravam, e muitos alunos ficavam grandemente decepcionados, porque em algumas escolas era o grande momento do ano para eles, né. E a gente não tem nem incentivo dos programas, e, por exemplo, agora não temos no Estado lançamento e edição de livros pelo IEL, que existia antigamente. Nós tinha um outro projeto que é o Prosa na Estrada, que também era textos gratuitamente distribuídos nos ônibus e nos trens, e era feita uma seleção muito criteriosa, com textos de qualidade, aberto uma seleção de textos pública. Isso não existe mais, então a gente, na verdade, está tirando o acesso da população ao texto. Isso vai ficar na mão de poucos, né? Vai ficar no desejo de poucos, no entendimento de poucos, e então tudo vai por água abaixo nesse sentido. Márcia, para nós fecharmos, falaste um pouco da Colômbia, né? A Colômbia tem as bibliotecas parques, né? Que são uma experiência bastante vigorosa e, né? Foi um elemento de coesão. Falaste também que aqui no Brasil estamos agora na fase final já de sanção da Política Nacional de Leitura Escrita. É possível visualizar com esse novo marco legal perspectivas para que a gente possa, a exemplo da Colômbia e de outros países, buscar um novo caminho? Essa nova lei, ela nos dá isso? O que ela traz efetivamente de esperança assim, para aqueles que amam o livro e a literatura? No âmbito da legislação, sim, né, Jairo? Acho que sim, a Política Nacional do Livro, da Leitura e Escrita, né, PNLE, ela aponta isso. Agora, resta saber se nós teremos, né, um governo, acho que no âmbito federal, nesse momento em que a gente passa, né, assim, com um desmonte constante, com golpe, enfim, a gente tem muita dificuldade de perceber se essa política se tornaria efetiva, né? Eu gosto sempre de comparar, né, com Portugal, por exemplo, que fortaleceu a sua identidade na Europa, ampliando as políticas de livre leitura, fortalecendo, né, a linha editorial dos seus escritores, ampliando prêmios. Nós hoje temos aqui no Brasil uma presença muito forte dos autores portugueses nos últimos anos. Isso não é à toa, foi investimento do governo português quando percebeu a necessidade e a importância de fortalecer a identidade de Portugal na Europa, né? E nós, no Brasil, ainda não tivemos isso, né? A gente não teve, efetivamente, um governo que priorizasse a leitura como um direito humano, né? E eu falo isso nas 3 esferas com o coração muito apertado, muito triste, porque eu vejo que há iniciativas da sociedade civil que são iniciativas muito potentes, porém, a gente precisa garantir que não só no âmbito legislativo, né, a gente tenha boas práticas, a gente precisa de investimento e de opção mesmo, dizer, bom, eu quero sim construir um país de leitores, né? Eu quero que as crianças, que os jovens e que os adultos, né, leiam, escrevam, né, avancem para que a gente tenha um país melhor. Então eu fico com essa esperança, acho que a PNLE ela é inspiradora, mas ela precisa se tornar real. Queremos então agradecer a participação dos nossos convidados, da educadora e professora da URGS e da PUC, Márcia Cavalcante, também do escritor Christian Davi, que é presidente da Associação Gaúcha de Escritores, que discutiram aqui as políticas de incentivo ao livro e à leitura. Agradecemos também a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.
Invista em você. Faça da sua carreira a sua startup. La Salle Business School. Aqui você pensa como empreendedor e atua como executivo. Professores do mercado, conhecimento aplicado à prática. A qualidade acessível. La Salle Business School. Estrutura de universidade, prática de startup. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você.